E aí, beleza? Vocês gostaram muito da obra do mano que se deleita com mulheres e ganha mais dinheiro ainda? Então toma a parte 2 pra você que tava pedindo muito, tá ok? E se essa obra for boa, eu trago mais partes. Se for ruim, eu paro de trazer mesmo, tá? E se você quer que eu traga mais partes, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, tá? E sem enrolação, vamos embora. A história começa com o nosso prota dentro de um carro, o que parece ser um carro de luxo. Ele logo chega, vemos um carro vermelho. Uma tal de Ferrari. Nosso prota já sai do carro e tem um monte de pessoas tirando uma foto dele, dizendo que ele é o garoto mais rico do bairro. E logo em seguida sai uma garota do carro também, que pode ser a namorada do nosso prota, a gente ainda não sabe. E como todo mundo sabe, quando existem pessoas assim dentro da escola, também tem aquelas pessoas invejosas. E é isso que acontece. O cara de cabelo amarelo fala que nosso prota mal chegou na escola, já tá com a mais bonita. E o de óculos fala que é verdade, isso é óbvio. Os mais bonitos se com grana tem as melhores mulheres. E o careca fala que isso é a pior verdade. Os mais ricos têm um monopólio, eles podem pegar quem eles quiserem. Então a suposta namorada do nosso prota se agarra nele e eles vão entrando na escola. Mas como todo lado da moeda, os homens também têm inveja, mas as mulheres também. Então as garotas em cima do prédio, com o espelho na mão, diz que o corpo da namorada do nosso prota não é tão bonito. O dela é melhor. Já que tá segurando um batom, fala pra amiga dela não perder a esperança. Logo eles terminam. Então o nosso prota já veio e olha para elas. Nosso prota tinha uma vida de luxo, levava a namorada dele nos melhores shoppings. Mas do nada aconteceu um desastre. As 3 agências de viagem da família dele faliram, com a dívida de R$1 milhão. Com isso, nosso prota perdeu todos os amigos dele. Ele chega no quarto dos amigos, perguntando se eles querem sair. E eles rejeitam, falando que não anda mais com ele. Nosso prota se vê numa situação difícil. Ele chega em cima de um prédio, pensativo, pensando que os amigos dele são muito falsos. Todos sumiram. Tomara que ele não vá pular desse prédio, né? Pelo amor, velho. Ele diz que os pais deles e a irmã dele estão morando num apartamento alugado e muito apertado. E ele foi obrigado a dormir no dormitório da faculdade. Mas você pensa que, pô, já acabou o desastre. Não acabou não. Agora o nosso prota vai se encontrar com a namorada dele. E a namorada do nosso prota já nem dá bom dia. Já chega terminando com ele, falando pra ele encontrar uma garota melhor. E o mais engraçado é a reação do nosso prota. Ele fica pasmo. Nosso prota pergunta pra ela, como assim, 3 anos juntos e você termina simplesmente do nada? E ela responde ele falando que eles não são santos. A única paixão que existia entre eles era na cama. E ela fala que é melhor que eles nunca mais se vejam. E ela já vai entrando dentro de um carro. Nosso prota respira e eu acho que ele vai fazer uma coisa bem louca. Ele para a ex-namorada dele e manda ela esperar. Ele chega bem perto dela e ela pergunta o que ele quer. Ele fala que aquelas bolsas de grife que ele comprou pra ela não tá usando, então devolva pra ele. Mas aí ela já fica louca. Como assim? 3 anos juntos você não tem dignidade. Você me deu apenas 3 bolsas vagabundas e agora quer tomá-las? Nosso prota bem frio fala que se ela não puder devolver, pode ficar tranquilo. Mas eles terão que viver o sonho antigo deles na cama. Cara, esse prota é muito safado. E ela manda ele ir pro inferno. Logo em seguida o cara do carro já aparece, pedindo pra mulher entrar no carro, que não vale a pena se estressar com o nosso prota. E ainda oferece uma carona pro nosso prota. Esse cara é cara de pau, mano. O nosso prota rejeita a carona, falando que a casa dele é aqui perto. E o cara do carro continua insistindo, dizendo que depois de uma decepção amorosa, as pessoas cometem vários erros. Então ele quer garantir que o prota chegue em casa são e salvo. E o nosso prota já fica puta, já falando que se eu não bater de frente com esse idiota, eu vou parecer um trouxa. Então o nosso prota já chega no carro e falando, mano, você é gente boa. Mas sério,
minha casa é poucos minutos daqui. Então nosso prota já fala que a ex-namorada dele é uma boa garota, dizendo pro cara do carro cuidar bem dela. Então ela já entra dentro do carro e o cara do carro já fala pro nosso prota não se preocupar, ela está em boas mãos. Mas antes do cara do carro sair, nosso prota fala que nós homens devemos dar o nosso melhor para as mulheres. E o nosso prota dá algumas dicas pro cara do carro, falando que a ex dele gosta de usar camisinha sabor menta e ela não precisa usar meias calças caras, as mais chiques não são tão confortáveis. Além disso, ela fica tremendamente gostosa no uniforme de enfermeira e de policial. Ela adora essas fantasias na cama. O cara do carro fica puto e já xinga nosso prota e sai cantando pneu. E o nosso protinha já fica bem decepcionado, falando que o cara foi embora bem na hora que a conversa tava ficando boa. E o sol já bate na cara do prota, mas ele fala que é menos um problema, já que ele não tem mais namorada para gastar o dinheiro que ele mal tem, já que ele faliu totalmente. E ao falar isso, já aparece a janelinha do sistema, dizendo que é isso mesmo, todo mundo deve buscar a vida perfeita. Sistema da vida perfeita carregando. Já aparece todas as informações do nosso prota. Anfitrião, Shen Yuan, o nome do nosso prota. Idade 21, altura 1,82 m, peso 72, fortuna 67 anos. O cara faliu mesmo, velho. Saúde 79, energia 75 e habilidades nenhuma. O nosso prota já fica abismado. Como assim? Eu sou um anfitrião. Eu não tô à beira da morte não, né? Por que eu estou vendo alucinações? E já aparece uma mensagem do sistema dizendo: sistema da vida perfeita carregado. Uma vida perfeita precisa não apenas de dinheiro, mas também da admiração do sexo oposto. Missão com tempo limitado. Gaste seu dinheiro com uma pessoa do sexo oposto de idade apropriada, com afinidade acima de 60. Recompensa da missão: todo o dinheiro gasto será devolvido ao nosso prota, multiplicado por 3. E se a afinidade da pessoa aumentar 3 pontos durante o processo, o reembolso será dobrado. Então, em vez de ser 3 vezes, será 6. E tem uma nota lá embaixo falando que todo o dinheiro deve ser gasto de economias ou dinheiro vivo. Enquanto o nosso prota já fica louco pensando que aquilo é alucinação, uma mulher chega chamando por ele. Essa mulher é a professora do nosso prota e ela fala que um homem de verdade tem que agir como tal. Um término de namoro não é o fim do mundo. Ela se aproxima do nosso protinha, falando que já viu isso muitas vezes. O que as pessoas mais gostam de ouvir é que se acabou, acabou. A próxima mulher vai ser mais gostosa. E o nosso prota se impressiona com a professora falando aquilo. Que isso, sapeca. E quando o nosso prota olha pra professora, tem um coraçãozinho em cima com o número 65. Nosso prota fica surpreso, dizendo que os números que estão em cima da cabeça da professora é a prova viva que o sistema realmente existe. E a professora ri, falando pro nosso prota se animar. Nosso protinha acanhado fala que ele tá bem. E a nossa professora já fala sobre uma bolsa de estudo pro nosso prota, já que ele tá falido, e pede pra ele enviar seus documentos para ela. Mas o nosso prota rejeita, falando que é melhor dar essa bolsa pra alguém que realmente precisa. E a professora fala que se ele pensar assim, ela não vai insistir. E a nossa professora fala que se ele tiver algum problema no futuro, procure por ela, mesmo se for um problema amoroso. Então ela fala que já tá indo embora e se precisar de alguma coisa, é só falar com ela. O nosso prota pensa que a professora se encaixa perfeitamente nos critérios da missão. Será que ele vai realmente receber o reembolso multiplicado? Então ele pensa, por que não testar isso agora? E já pega na mão da professora, já falando com a professora que ela ajuda ele tanto, e para agradecer ela vai pagar um chá de leite para ela.
Chá de leite, puta que pariu. Então nosso prota compra o chá de leite e dá pra professora. Ela agradece. Então nosso prota olha pro celular dele. Ele tinha 87 anos. Ele gastou 6 no chá e agora ele tem 81. Aí do nada ele recebe um Pix de 18 anos. O saldo dele indo de 81 para 99. Ele diz que o reembolso é realmente leal. E ele se pergunta se a afinidade da professora continuar acima de 60. Será que ele pode continuar gastando dinheiro com ela e recebendo o reembolso do sistema? E o nosso protinha já percebe que essa é a chance única dele para pagar todas as dívidas da família e a família voltar a ser rica como nunca. Então ele já fica mega alegre falando que ele vai voltar a viver como ele vivia antes ou até melhor. E ele já pensa o tanto de dinheiro que ele vai ganhar. Mas ele pensa que o capital dele é apenas 99 yuans. Isso é muito pouco. Ele precisa ganhar dinheiro e encontrar garotas certas para gastar o dinheiro. Então nosso prota já aparece falando que ele conseguiu juntar 8.000 yuans em barra de ouro, 20 mil em um empréstimo que ele fez, 21 mil em empréstimos comerciais, além dos 99 yuans que ele já tinha. Então ele tem um total de 49.684 yuans. O nosso prota é desenrolado demais, já conseguiu muito dinheiro. Mas ele pensa que aos olhos da professora, ele é apenas um estudante pobre com uma família falida. E se o nosso prota quiser que a professora aceite o presente caro, ele precisa agir com cuidado. Horas depois, nosso prota compra a bolsa. A bolsa valendo 39.000 yuans. Ele diz que precisa dizer que esta bolsa é falsa para a professora aceitar. Então nosso prota já chega na casa da professora e fala que ele nem sabe se a professora tem um namorado. E ele chegando assim do nada na casa dela. E ele é recebido pela professora com um avental bem peculiar. Nossa, essa professora é muito bonita. E ela pergunta o que nosso prota tá fazendo ali. E nosso prota pergunta se a professora tava cozinhando. E ela só pergunta se ele precisa de alguma coisa. E o nosso prota fala que a professora cuidou dele durante todos esses anos na faculdade. E hoje ele percebeu quão valioso e acolhedor foi esse apoio dado pela professora. E esse presente é apenas um símbolo da sua gratidão. Você precisa aceitar minha professora. E ela já fica pasma, falando que essa bolsa não parece ser barata. Ela não pode aceitar isso. E ela fala que ela é só uma professora. Isso é parte do trabalho dela. Não há necessidade dela aceitar esse presente caro. Mas como o nosso prota já havia pensado que ela rejeitaria o presente por ser um presente caro, ele fala que essa bolsa é falsa e só custou 200 yuans. Professora, você sabe a situação da minha família, como eu poderia gastar tanto? Então o nosso prota já apela pro emocional, dizendo que se ele não fizer algo para agradecer a professora, que tipo de pessoa ele seria. Essa bolsa não vale muito, mas é um gesto de gratidão, por favor aceite. Então a professora aceita, mas diz que em algum dado comemorativo ou no aniversário do prota, ela vai retribuir esse presente. E do nada já sobe um cheiro de queimado. A professora sai correndo pro fogão e o nosso prota já sai entrando para dentro da casa. A professora pergunta se o nosso prota já comeu. Se não, fique para jantar com ela. Vai acontecer coisas mais pra frente. Nosso prota pensa que contando que a professora não tem um namorado, está tudo bem para ele. Afinal, ele precisa aumentar a afinidade com ela para ganhar mais reembolsos do sistema. E o nosso prota olha pro celular e diz que o dinheiro caiu. A bolsa de 39.800 yuans com reembolso triplicado rendeu 119.400 yuans para ele, considerando 80.000 yuans de lucro. E o nosso prota já fica alegre demais. Ele fala que não é como se ele nunca tivesse gastado 80 mil antes, mas ganhar esse valor é a primeira vez dele. Esse sistema é maravilhoso. Isso que é vitória.
história. Nosso prota olhando para o celular. A professora já chama ele pra sentar. Ele pergunta: como assim, professora? Só nós dois? Onde está seu namorado? E a professora tá tirando um avental, mostrando que ela cortou o cabelo. E diz que ela não tem namorado. E que tal o nosso prota desabafar um pouco com ela. Mas o prota coloca o celular em cima da mesa e diz que vai ajudar a professora. E chega por trás para tirar o avental dela. Que moleque safado! E ele já chega tirando, falando pra ela não se preocupar, que ele resolve isso num instante. Já vai tirando o avental. E do nada chega uma mulher toda de vermelho e pergunta: o que porra tá acontecendo aqui? Essa é a Li Meng, a irmã mais nova da nossa professora. E eu acho que eu não falei, mas o nome da nossa professora é Li Xiao. Nosso prota fica assustado, mas fala que eles não estão fazendo nada. Então a professora pergunta pra irmã dela por que ela demorou tanto. Vamos comer logo. O nosso prota tira o avental da professora e a professora vai em cima da irmã dela e apresenta a irmã mais nova, Li Meng, para o nosso prota. O nosso prota, sem jeito, cumprimenta ela, mas ela fala que ela não está se sentindo muito bem. Após ouvir isso, o nosso prota fala que ele já comeu antes de vir, então ele vai voltar para a faculdade. Ele não quer atrapalhar o almoço das irmãs. E a professora fica sem entender nada. Como assim ele já comeu? Alguns momentos atrás ele parecia que ia sentar na mesa para comer. E a Li Meng já fala para a professora que o nosso prota tava aprontando alguma coisa, mas a professora diz que não tem como, ele é apenas um aluno. Mas um aluno bem pra frente, né? E a Li Meng já fala: que audácia, minha irmã, um aluno tentando te conquistar. E a nossa professora já fala para ela não ser idiota e vamos logo comer. O nosso prota indo embora se pergunta com quem ele deve gastar dinheiro, já que com a professora ele tem apenas uma relação de professora e aluno. E por outro lado, a professora não é igual minha ex, que só se interessa por dinheiro. E do nada alguém se esbarra com o nosso prota. É o conhecido dele. Ele se pergunta: o que tá acontecendo com você, meu amigo? E do nada o cabelo amarelo todo se tremendo, suando, não sei não, ele tá feio demais. Ele fala que uma mina que ele gostava foi no cinema com outro cara. E esse cara é um colega de quarto do nosso prota, o Hang Hai Bao. Mas eu vou chamar ele só de Bao, né? Porque que nome comprido do cara esses coreanos colocam, velho. Nosso prota já fica meio sem jeito, porque essa menina que o Bao gosta é uma menina muito bonita, tipo uma deusa intocável. E o Bao nunca sequer trocou palavras com ela e ele gosta dela, vai. Ai, puta que pariu, velho. O Bao já pergunta pro nosso prota se ele tá rindo dele. E o nosso prota já fala pro Bao parar de brincar. E olha quem tá vindo ali. Os olhos do Bao já se enchem de brilho. Duas bebizonas cavalonas passando por ali. E ó, eu não sabia que podia vir assim pra escola não, hein, velho. Caralho, mano. Mas o nosso grande Bao disse que a garota que ele gosta foi apenas para o cinema com outro cara. Eles não foram para um motel, então o Bao ainda tem chance. Mas o nosso prota de repente olha pra garota e percebe que a afinidade dela é 72 com ele. Ele se impressiona dizendo: como assim? Os pontos de afinidade com essa garota são mais altos do que os da professora. Enquanto o nosso prota pensa nisso, as duas conversam falando que o nosso prota ele tinha levado um pé na bunda da namorada dele. E a de cabelo preto fala que é assim mesmo. As pessoas ricas são bem arrogantes. Mesmo depois da família falir, ele continua se achando. Assim fica muito difícil não tomar um pé na bunda. Ao ouvir isso, a de cabelo mais claro começa a perder a afinidade com o nosso prota. E o nosso prota fica pensando: meu Deus, finalmente encontrei alguém que me valoriza, que pode me dar muito mais lucro. E do nada os números começam a cair. Então ele pensa que ele não pode ficar parado sem fazer nada. Ele já chega no Bao
e pergunta se ele ficasse com aquela garota, o Bao não ficaria incomodado. Então, sabendo se aquela garota de cabelo claro é a garota que o nosso Bao gosta. Então o Bao fala que, pô, Protinha, cê não tem chance. Você ainda acha que aquele playboy que tava de Ferrari antes? Mas falando sério, tanto faz, eu só não quero que ela fique com aquele carinha lá que levou ela no cinema. Pra você, eu libero ela. Então o nosso prota já sai correndo atrás dela, falando que bombam. Então eu vou tentar ficar com ela. Então o nosso prota já chega chamando por ela. O nome dela é Minhui, vou chamar ela de Min. Já de cabelo preto já chega na frente, perguntando o que o nosso prota queria com a Min. E o nosso prota fala que só queria saber se ela estava livre amanhã. Ele reservou uma mesa no sushi e pergunta se a Min queria ir com ele. E a Min fica toda impressionada. Como assim o prota tá chamando ela pra jantar? E a de cabelo preto fala no sushi, aquele restaurante japonês, onde o preço mínimo é R$1.000 por pessoa. O nosso prota diz que sim e fala que depois do jantar eles vão no passeio. Ele quer a ajuda dela para escolher um presente de aniversário para a irmã dele. Então o prota já se despede e fala que eles vão se ver amanhã. E a Min se pergunta, primeiro ela foi no cinema mais o carinha, e agora ela vai jantar mais o nosso prota, será que tá tudo bem? E a de cabelo preto fala que não tem problema nisso, é só comida japonesa de primeira. E ela fala que o nosso prota pode ser meio arrogante, mas ele é bonito. O carinha que te levou no cinema só tem dinheiro da família. Se a família do nosso prota se recuperar, ele passa fácil desse cara que te levou no cinema. E a de cabelo preto fala pra mim não se perder, é só o jantar e um passeio, nada demais. E no dia seguinte, os dois estão no restaurante japonês e a garçonete coloca os pratos em cima da mesa. A Min fala que sabe da situação da família do nosso prota, não precisa gastar tanto assim com ela. O nosso prota fala para não se preocupar, que a comida japonesa daqui tem um sabor incrível e vale cada centavo. Então o nosso Zorfan olha para tamanha bagagem nas costas que ele tem. Que tamanha bagagem, hein? O nosso prota fica sem jeito e fala que só faz 2 meses da última vez que ele deu uma tchaco-tchaco na buchaca. Ele precisa manter a calma. E a Min pergunta pro nosso prota por que eles chamam ela para um jantar. E pergunta se é só pra ajudar ele com o presente da irmã mesmo. Essa menina safada, ela quer mais coisa. O nosso prota fala que sempre quis chamar ela pra jantar, só que não havia achado a oportunidade certa. Com essa resposta ela fica chateada e os pontos de afinidade começam a cair. Nosso prota percebe que ela não gostou da resposta e percebeu também que o nível de afinidade estava caindo. Então nosso prota tenta consertar, falando que no treinamento básico que eles faziam, ela sempre pagava bebida pra ele e eles ficavam conversando no WhatsApp a noite inteira. E ela pergunta se ele ainda lembra disso. E os pontos de afinidade aumentam. O nosso prota pergunta como ele poderia esquecer disso. E os pontos de afinidade aumentam mais ainda. Nosso prota fica de canto e fala que ele precisa ter mais calma. E os pontos de afinidade com a Min só aumentam. Então depois deles terem terminado de jantar, nosso prota vai pagar a conta, dando um total de 2.900, mas com o desconto ficou 2.700. Então o nosso prota vai e paga. E ao sair do restaurante, a Min fica toda impressionada, dizendo que o orçamento do mês pra ela é só de 3.000. E nesse jantar, o nosso prota gastou quase isso tudo. E quando ela pensa nisso, nosso prota já olha pro celular e vê o Pix caindo. E ao virar, ele olha pra ela que a afinidade estava 72 e agora já tá 76. E ele pensa que com a Min ele vai ganhar dinheiro muito rápido. E a Min parece estar começando a se apaixonar pelo nosso prota e já puxa ele pelo braço, falando para eles ir ao shopping para escolher o presente da irmã dele. Chegando no shopping, olha quem eles encontram.
a ex do nosso prota com aquele velho. A ex do nosso prota já pensa que eles terminaram ontem, ele já tá com outra. Já o velho pensa que como que o estudante falido gasta dinheiro no shopping. Ele quer um trabalhador explorado. Teve que comprar muitas bolsas para conquistar a ex do nosso prota. E o nosso prota falido já está saindo com outras mulheres. Mas o nosso prota não liga para eles e chama a mim para ir visitar as lojas. Mas o velho e a ex do nosso prota não vão ficar parados. O velho propõe para eles olharem a loja, já que olhar não custa nada. E a ex do nosso prota pergunta pro nosso prota o que ele tá fazendo aqui e quem é essa aí do lado dele. Nosso prota fala que é uma incrível coincidência eles se encontrarem. Ele só veio comprar um presente pra irmã dele. O velho debocha falando comprar um presente pra sua irmã é melhor você ir na loja do 10. E aí o nosso prota já chega na frente da mim falando que não conhece ela, mas já vai avisando pra não confiar no nosso prota. E o prota já entra na frente e pergunta o que ela tem a ver com isso. E que história é essa de confiança? Alguma vez eu já enganei você por acaso? E o velho já fala que o nosso prota não deveria falar assim com a ex dele. Um homem precisa ter classe. Todo mundo sabe da sua situação de falência. Não precisa se bancar o rico. O prota fica puto e fala que esses dois me dão nojo. Mas após isso aparece uma mensagem do sistema dizendo que uma vida perfeita não deve ser desprezada por ninguém. E essa missão é uma missão adicional. E essa missão diz para ele gastar o dinheiro com a pessoa do sexo oposto e com o nível de afinidade acima de 60. É assim aumente os níveis de emoções negativas dos outros. E a recompensa por concluir essa missão é que se o nível de emoções negativas dos outros aumentar por sua causa, para cada 2 pontos a mais, o valor gasto com o sexo oposto será dobrado. E uma nota, essa missão pode ser combinada com o reembolso por gastos com o sexo oposto. Eu não entendi foi nada, mas só sei que ele vai ganhar dinheiro pra caralho. E mostra as emoções negativas do velho e da ex do nosso prota. O velho tá menos 30 e a ex tá menos 35. E o nosso prota fala que deixaria isso passar, mas já que o sistema deu uma missão pra ele, ele não tem motivo pra recuar. Ele já pega a mim e chama ela pra dar uma olhada nas roupas. Nosso prota entrando na loja, as duas vendedoras conversam e falam que o nosso prota costumava ser um cliente fiel, então ela já passa pra outra. Mas a outra já não quer porque fala que o nosso prota é um rico falido. Ele só vem aqui provar as coisas e sai sem comprar nada. Mas a outra quer um cargo acima. Fala que ela que está mandando, então você vai. Então a ex do nosso prota já fala que escolheu uma bolsa e pediu pro velho pagar. Então a vendedora que era um cargo acima já vai atender o velho e já manda a outra atender o nosso prota. Aparece um monte de vendedoras mostrando vários produtos para ex do prota e fala que esse conjunto inteiro daria cerca de 100 mil. Já o nosso prota fala para mim não se preocupar em economizar. A minha aponta para uma bolsa e fala que achou ela bonita. E fala que a irmã do prota gostaria dessa bolsa. Pelo menos ela acha. E a vendedora que tá sem nenhuma vontade de vender fala que as duas juntas custam 50 mil e fica bem caro. Já do outro lado, o velho fica impressionado. 100 mil. Essa vagabunda quer gastar 100 mil. E já eis o nosso prota já manda um charme pro velho, falando pra ele pagar logo que o nosso prota tá olhando. Tem que mostrar o poder aquisitivo bem na frente daquele falido. E o velho pensa que merda de poder aquisitivo. 100 mil nem passa no meu cartão. Já o prota fala que ele quer as duas bolsas e também os acessórios que a outra vendedora recomendou. E eles ficam impressionados sem entender nada. A nossa mãe também fica impressionada. Meu Deus. E a vendedora também fica impressionada. Como assim? Ele também quer os acessórios. Ele não estava falido. A vendedora começa a fazer os cálculos e diz que ficou 131 mil. E o nosso prota já fala que vai pagar tudo no cartão.
cartão. E a vendedora fica impressionada e fala que vai trazer os itens. E ela fala que achou que ia perder o tempo dela, mas o nosso prota comprou muito mais que qualquer um. Ela vai receber uma comissão bem generosa. E a ex do nosso prota já fica puta. Como assim você não tava falido? De onde veio todo esse dinheiro? Você fez um empréstimo, não foi? O nosso prota fala que ela pensa o que ela quiser, mas pelo visto, vocês também não estão mal de grana. Essa bolsa aí vale mais do que 20 mil. E um homem deve ter classe, mas também precisa ser generoso. Aquele A8 desse velho aí deve ter custado 600 a 700 mil. Não vai se importar em gastar um pouquinho mais com a minha ex, né? Então a ex do nosso prota fala pro velho mostrar o seu poder aquisitivo para não deixar o nosso prota sair por cima. Então o velho pensa que aquele A8 dele, ele comprou em um empréstimo. Ele não pode deixar que ela descubra. O nosso prota acertou o ponto fraco do velho. O velho já se vira e fala que ele vai atender uma ligação. E a nossa ex fica sem entender como é que esse velho pode fazer isso. E o velho no telefone falou que quem te deu permissão? Eu já falei, projetos acima de 1 milhão não são decididos sem mim. E a ex do nosso prota fala pra ele cuidar da vida dele, não da dela. Aqui eu já não entendi nada. Essa mina é lunática, mano, é psicopata. Enquanto eles vão embora, nosso prota olha os pontos de negatividade deles aumentando ou abaixando, não sei. Se você sabe, comenta aí. Os pontos negativos, eles aumentam ou diminuem? Eu não entendo, eu faltei essa aula. Então o nosso prota fala pra mim que isso aqui é pra ela. A mim fica querendo recusar que é muito caro. E ele fala que isso não é nada, é só uma bolsa. E leve isso como um pedido de desculpas por ouvir aqueles comentários desagradáveis daquelas pessoas. Então se é assim, eu aceito. Mas o nosso prota fala pra ela não agradecer tão rápido, que isso também é dela. E ela se pergunta, mas isso não era da sua irmã? Então nosso prota fala que não sabe se a irmã dele vai gostar da bolsa, mas pelo menos sabe que a mim vai gostar, então fique com ela. Mas ele pensa, tá de sacanagem, moleque. Se eu comprar isso aqui e entregar pra minha irmã, ela vai me xingar e falar pra eu não esbanjar, que isso? Mas a Bim pensa que ela aceitar um presente é bom, mas 2 já é demais. Ela não quer passar a impressão de ser interesseira, então ela tenta recusar, falando pro nosso prota que ela não pode aceitar. Mas o nosso prota pega nas mãos dela e fala pra ela não se preocupar, que isso aqui é só o começo. Ainda temos muito tempo pela frente, apenas aceite. Se você não aceitar, eu vou me sentir muito mal. E após falar isso, já aparece a mensagem do sistema. Parabéns, anfitrião. Você concluiu a missão de tempo limitado. Essa missão gerou 15 pontos de emoção negativa, triplicando o valor gasto. Além disso, combinado com o reembolso por gastos com o sexo oposto, o reembolso total será de 6 vezes o valor gasto. E ele já recebe um Pix de 786 mil. Puta que pariu. Então nosso prota olha para mim, já pensando que agora essa menina é a árvore de dinheiro dele. Ele precisa cuidar muito bem dela e não deixar que os pontos de afinidade caia. Então nosso prota já chama ela pra ir embora, já tá ficando muito tarde. Mas ele tá pensando que ele queria fazer um tchaca-tchaca na buchaca, mas ele não pode se apressar. Ele tem que deixar as coisas acontecerem naturalmente. E a mim já pensa que o nosso prota ele é diferente, né? Ele nem falou nada sobre motel, nem nada do tipo. E o nosso prota já na faculdade, indo pro quarto dele, ele vê uns caras conversando, falando que esse cara aí do camisa da Gucci foi no dormitório das mulheres e saiu com a beldade da turma, a mina mais bonita. E eles falam que isso merece uma comemoração. E já fala pro cara da camisa da Gucci pagar um jantar pra eles num lugar que seja decente. Então o nosso prota já vai entrando dentro do quarto. E já entrando tem um colega de quarto dele falando que toda a escola tá sabendo que aquele maldito do Lee Peng foi no cinema com a mina mais bonita. E isso claramente é um recado pro nosso quarto. Mas o prota já fala pra ele ficar tranquilo. Os dias daquele vagabundo estão contados.
a Min nunca que vai ficar com ele. Mas ele continua falando que se a Min foi no cinema com ele, vai saber o que rolou lá. Ele continua falando que não foi ela que recusou sair com você hoje. Isso tá mais que claro que ela tá com Lee Peng. Mas o nosso prota só tá pensando no dinheiro que caiu na conta. Ele olha e fala que ele tem dinheiro suficiente. Amanhã ele vai visitar a casa dos pais. E no outro dia, já na casa dos pais, ele chega na casa, o tio dele tá sentadão lá. Ele chega e cumprimenta o tio dele. Mas logo os pais dele já falam pra ele ir pro quarto, que agora que é conversa de adulto. Nosso prota vai pro quarto, mas ele escuta tudo que eles estão conversando. E o tio tá cobrando uma dívida que os pais do prota fizeram com ele. Mas a mãe do prota fica indignada e fala que quando o tio não tinha dinheiro, eles emprestaram 300 mil pra ele e ela nem cobrou isso. Mas o pai do prota fala pra ela se acalmar, que talvez o caçula também tenha dificuldades dele. Mas ela fala que ela conversou com a esposa do tio e ela falou que não tem nenhuma despesa de urgência nos últimos 2 dias. Então o tio continua falando que pagar a dívida é o correto a se fazer. E sorte é dele, porque nós somos parentes. Então dá pra resolver tudo na conversa. Mas se fosse outra pessoa, ela iria sentir na pele o que é cobrança de verdade. E a mãe já fica indignada, falando que agora quer partir pra cobrança violenta. Essa família é tão ingrata, do que mesmo adiantou toda aquela ajuda no passado. Então o pai fala pra ela se acalmar e manda ela pegar algumas joias de ouro que ela tem no quarto. Vamos pegar essas joias e vender. Mas o nosso prota que tá no quarto já recebe uma missão do sistema. E o sistema diz que uma vida perfeita não deve carregar dívidas. Missão de tempo limitado. Quitar dívidas da sua família ou suas próprias dívidas. Recompensa da missão é que todas as dívidas pagas serão devolvidas em dobro ao anfitrião. E na primeira vez atingindo 200 mil, haverá créditos exclusivos para gastar. Nosso prota olhando pra missão fala que essa missão veio bem na hora certa. Prota fala que mesmo sem a missão, hoje ele estava planejando ajudar seu pai. E volta pra sala. A mãe do prota tá com a caixa cheia de joias que o pai do prota deu a ela ao longo dos anos. E ela nunca teve coragem de vender. Ela nem abria a caixa, mas agora que ela foi abrir, parece que ela perdeu 2 anéis de ouro. O prota que tava atrás da porta ouviu isso. Ele fala que no primeiro ano da faculdade, ele não tinha dinheiro para comprar nada pra ex dele. Ele acabou roubando esses 2 anéis. E ele fala que ele era um filho ingrato, mas a partir de agora ele vai mudar. Então o prota do nada abre a porta de vez e fala pro pai e pra mãe que ele agora tem dinheiro. Mas os pais nem acreditam e falam pra ele que agora não é hora de brincadeira. Mas ele fala que não, ele tá falando sério. Pode olhar sua conta aí, pai. O Pix acabou de cair. E o pai fica impressionado. Como assim, filho? 200 mil? Onde você conseguiu tanto dinheiro? O nosso prota envergonhado fala que a mesada que ele ganhava na escola era bem generosa. E ele fez um investimento em bitcoins com um amigo. Só que ele não mexia. E nos últimos dias ele conseguiu sacar. E o nosso prota pensa que essa desculpa deve colar. Até porque ele realmente recebeu uma boa mesada na época da escola. E a mãe fala que realmente nosso filho nos salvou. E o pai fala que agora eles vão pagar a dívida e mandar aquele tio ignorante ir embora. Então os pais pagam a dívida e a mãe já tá puta e fala pro tio ir embora e nunca mais se verem. Ele fica até sem jeito, como assim minha cunhada? E ela fica puta e fala que se você não entendeu, eu disse pra você ir embora agora. E ela joga ele pra fora de casa. E ele fala que o irmão mais velho deve quase 100 milhões para outras empresas. E ele sabendo que mais tarde ele vai ter menos dinheiro. Como ele conseguiu pagar essa dívida antes? Será que ele conseguiu um negócio novo? Ele tá prestes a ficar rico novamente? E o tio dá um tapa na própria cara. Eu não sei que ele fez isso, mas ele fala que depois do que ele fez hoje, como ele vai lidar com a família do prota no futuro. E já chega a notificação. O anfitrião atingiu a meta inicial. O sistema enviará as recompensas em breve. E logo abaixo, 2 Pix. Um de 400 mil
e o outro de 1 milhão, totalizando 2.196.000 na conta do nosso prota. O nosso prota pensa que ele não saberia que vir na casa dos pais não só ajudaria eles em um momento difícil, mas renderia também um lucro absurdo. Mas ele pensa que para quitar a dívida da família, ele ainda tem um longo caminho pela frente. Ele olha pros pais e fala que mesmo se ele desse 1 milhão pro pai dele, ainda não seria suficiente. A melhor alternativa seria fazer esse dinheiro gerar mais dinheiro. Mas ele fala que pelo menos ele pode dar 200 mil pro pai dele. Então o prota chega no pai e fala que ainda tem 200 mil pra sacar. E pergunta se o pai precisa de dinheiro com urgência. A mãe fala que é melhor ele guardar. Já o pai fala pra ele esperar um pouquinho e pede pro nosso prota 50 mil. E o protinha fala que é assim que tem que ser, pode pedir meu pai. E o prota pensa que o pai dele tá agindo igualzinho quando ele antigamente ia pedir dinheiro. Ele fala que a hereditariedade é uma coisa fascinante. Essa palavra é muito complicada. Se você saber, comenta aí o que é hereditariedade. E o nosso prota voltando pra escola, ele acaba se encontrando com a professora. Sim, aquela bem da boa. E o nosso prota não perde tempo nem nada. Já pergunta se ela tá livre hoje à noite. Ele quer jantar, mas não quer jantar sozinho. Mas do nada aparece 2 brilhos atrás da nossa professora. E quem é? É a Limenga, a irmã da professora, com aquele olhar dizendo que você não vai comer minha irmã. E ele já percebe, fala que a irmã da professora é a nêmesis dele. E é muito melhor nem se meter com ela. Então ele percebe e já sai sem jeito. A professora acaba de lembrar que eu tenho coisa pra resolver na escola, então eu não vou estar mais livre de à noite, tá? E logo depois do nosso prota sair, a Limenga já fala que esse garoto tem segundas intenções, mas a nossa professora fala que era só um jantar, e mesmo se ele tivesse, ela nunca ia aceitar. Será? Ela tá parecendo demais, mano. Acho que nosso prota vai lascar com ela, viu? Se deleitar. E logo após isso, nosso prota se lembra, né, da ex-namorada dele, como era gostosa a sensação de pilotar um carro de luxo ao lado de uma gostosa. Mas ele olha no celular e ele percebe que ele tem um crédito especial para compra de carro. E ele pensou que se ele não usar isso, seria desrespeitoso com o sistema, né? Daí que foi o sistema que deu. E o nosso prota é muito pra frente, ele não perde tempo. Ele já vai mandar mensagem pra mim, perguntando se ela tá livre à tarde, pra ela ir junto com ele, dar uma olhada nos carros. E ela aceita, sem nem pensar 2 vezes. Já mudando a cena pro quarto da Min, a amiga dela fala que vocês dois vão escolher um carro juntos. Acho que vocês nem vão voltar pro dormitório hoje, né? Vocês vão fazer um negocinho. E a mim fica sem jeito. Para de falar besteira, nós nem namora ainda. Mas a amiga dela chega mais perto e fala que a mim tem muita sorte. Achou um marido rico e o cara ainda é bonito. Caralho. E a amiga dela, sem pensar 2 vezes, já balança os balões da mim. E após algumas horas, eles se encontram dentro de uma concessionária. E aí chega um vendedor perguntando se eles vieram ver carros mesmo. E se vieram, tem algum modelo específico que eles têm em mente. Mas o vendedor, ele reconhece a mim, e a mim também reconhece ele. E ela fala que quando ela estudava, ele era um veterano do ensino médio e já tentou pegar ela, mas né, nem conseguiu. Ele já chega perguntando pra mim quem que é esse cara que tá junto com ela. E o nosso prota fala que é só um colega dela, né? E se apresenta como Shen Wan. O vendedor entende e pergunta pro nosso prota qual carro que ele tem em mente. Mas o nosso prota fala que só quer algumas informações. Então o vendedor, que já é 2 caras, né? Já deu pra perceber. Ele fala que os carros que estão ali, você pode olhar e pode entrar também, fique à vontade. Mas ele tá pensando aqui, cara, o carro mais baratinho é 500 mil. Com imposto e taxa, passa de 600. Será que esse carinha tem esse dinheiro pra ficar se bancando de riquinho? E o vendedor já fica olhando pra mim. E ele fica pensando, pô, a mim continua linda como sempre. Não é à toa que eu fui atrás dela na época da escola. E ele fala que agora ele é diferente. Ele ganha mais de 10 mil por mês.
Ele é um dos principais vendedores da concessionária e vende carros acima de 200 mil. E hoje em dia as mulheres preferem caras como ele. E ele não perde tempo. Ela chega na mim e pergunta se ela tá livre hoje à noite, que faz muito tempo que eles não se veem. Mas a mim educadamente recusa, falando que já tem outros planos. Enquanto eles estão conversando, o nosso prota já interrompe, perguntando se tem como agendar um test drive pra esse carro. Ele já fica puto e ele pensa: caramba, mano, tô conversando com a mim e você tá se metendo. Pô, se não tem nem dinheiro, pra que você vai testar? Só vai fazer perder meu tempo. Mas óbvio que ele não falou isso, ele só pensou. Ele falou pro nosso prota que sente muito que o carro de test drive foi levado pelo nosso chefe. Então não tem como o nosso prota fazer o test drive. Mas o nosso prota não é burro nem nada. Ele já percebe que antes dele entrar na loja, ele viu um carro deste mesmo modelo parado na entrada da loja. E ele fala que se esse vendedor não pode arranjar um test drive pra ele vai chamar alguém que possa. Então ele já sai do carro, chama na recepção, falando pra eles arranjarem outro vendedor, que ele quer um test drive. E já apareceu uma garota de lábios vermelhos, hein? Será que o nosso prota vai dar umas pegas nela? O nome dela é Sheina. Ela é uma consultora de vendas e pergunta como que ela pode ajudar o nosso prota. O nosso prota fica impressionado e fala que quem deixar o... Parte 1, terminamos com a visão bem privilegiada. A mulher de lábios rosas e um corpo extremamente gostoso. E logo estamos dentro do carro. Ela diz que esse carro tem cockpit inteligente e uma direção totalmente autônoma. Shenyuan, olhando para o corpo dela, diz que ela é muito profissional. O rosto, os lábios e o bumbum não perdem nada para mim ruim. Mas ele diz que nesse ramo automotivo sempre aparecem notícias sobre vendedores fazendo transações, se é que vocês me entendem, com os clientes só para bater a meta de vendas. Mas Sheina diz que parece que o Shenyuan já conhece as especificações do carro e pergunta qual a sua faixa de orçamento. Shenyuan diz que se tiver um desse no estoque, ele leva hoje. Ela se impressiona, dizendo que normalmente os clientes vêm várias vezes antes de decidir, mas esse cara só fez o test drive e nem perguntou o preço, se ele realmente queria comprar o carro, porque o vendedor anterior largaria a venda. Ela se desculpa com o Shenyuan, dizendo que não temos estoque nessa loja, mas uma filial tem um, então ele pode transferi-lo na semana que vem. Shenyuan diz que é perfeito, ele vai fechar a compra hoje mesmo. E em pensamento ela diz: um carro de 600 mil e ele compra assim do nada? É isso que chama de cliente anjo, ou será que ele tem alguma outra intenção? Ela disse para Shenyuan que ele só precisa pagar um depósito de 50 mil primeiro e ela vai preparar o contrato. Ela sai do carro e um corpo extremamente... ai meu Deus. E o outro retardado pergunta se o cliente estava interessado. Ela se sentou e disse que ele já comprou. O outro fica: como assim? Ele comprou assim tão rápido? O retardado diz que Shenyuan tá fingindo que na hora de pagar ele vai inventar alguma desculpa e sumir da loja. E o outro, mais burro ainda, disse que pô, isso é verdade mesmo, eu vendo carro há anos, nunca vi alguém decidir tão rápido. Mas ela se vira e diz que os dois são retardados. Eu tô falando que o Shenyuan, ele já pagou e foi à vista. O outro, depois de ouvir isso, abaixa a cabeça e o amigo dele fala: meu Deus, você é idiota demais, mano, você acabou de perder uma venda enorme. E ela já vai atrás do Shenyuan, perguntando se ele precisa de alguma coisa. E a Min diz que eles não precisam de nada, eles vão pegar um táxi. Ela vê eles indo embora e ela pensa que manter o bom relacionamento com o cliente é importante, mas acho que acabei irritando a namorada dele. Já fora, Shenyuan chama ela pra ir comer e ela fica resmungando. Ele pergunta se ela tá brava ou com ciúmes, ela diz que não. Mas ele diz que a sua cara mentia entrega, eu só estava conversando sobre negócios com ela, nada mais. Ela fica burrada, se perguntando: será? Você parecia tão feliz conversando com ela, até ficou um tempão ali no feed dela. Ele diz que é só um costume, ele sempre adiciona alguém e dá uma olhada nos stories. Então ela diz que da próxima vez não olhe mais. Ela fica pensando que eles nem estão namorando, então por que ela está com ciúmes? E ela diz que precisa arranjar um jeito de manter o Shenyuan preso a ela. E a forma dela prender o Shenyuan a ela é um chá de boceta. E o Shenyuan diz que não vou fazer de novo não, eu prometo, mas primeiro vamos comer, eu estou com fome. E depois de comer eu escolho um presente pra você, fica tranquila. Mas na verdade ele está pensando que não vai fazer isso na frente dela, mas sim escondido. E ela diz: mas você já comprou 2 bolsas pra mim ontem.
Ele diz: relaxa, mulher, é normal uma garota ter algumas bolsas extras, são 7 dias da semana, então você precisa de uma pra cada dia. Então ele fecha os olhos e pensa: no fim das contas, gastar dinheiro com mulheres me dá um cashback triplo, então quanto mais eu compro, mais eu ganho. Oh meu Deus, esse cara é muito foda. Já no restaurante, ele pergunta o que ela queria beber, e ela pensando disse: ele tá querendo saber se eu quero quente ou frio, será que ele tá tentando saber indiretamente se eu estou naqueles dias? Será que ele quer me macetar? E ela diz pra ele que quer uma bebida gelada. Chaewon fica pensando: que expressão foi essa que essa menina fez? Onde a mente dela foi parar? Mas já faz 2 meses que eu não faço tchaga tchaga da butaca, então eu tô me segurando. Algumas horas depois, eles já estão na rua. A Min olha pro Chaewon, fala que ele já gastou 80 mil com ela só hoje. E o Chaewon só olha no telefone, notificação de um Pix, mais 250 mil só por ele ter gastado com ela. Ele se vira e pergunta pra mim que tal eles não dormirem no dormitório e sim em outro lugar. Ela sorri e logo depois eles já estão em um hotel. Logo o Chaewon já tá tomando aquele banho e ela tá deitada na cama olhando a mensagem da amiga dela. E a amiga dela pergunta se ela vai voltar pro dormitório e ela diz: como que eu vou falar isso se eu tô com o Chaewon no hotel? E o homem já chega perguntando se ela já tá pronta pro abate. Em pensamentos, ela se desculpa com a amiga dela dizendo que Chaewon simplesmente tá me dando coisas demais e manda uma mensagem pra ela dizendo que não vai voltar pro dormitório. E o homem já chega atrás dela e ela fala: Chaewon, eu ainda nem tomei banho. E ele diz: tudo bem, eu gosto do seu cheiro natural. E ele já passa a linguinha no balão dela, você quer me entende, né? Onde é? Vocês me entendem, né? Tirando a saia dela, ele diz que cada detalhe em você, eu adoro eles até a parte de baixo. Ai, que cara safado, mano. Ele já vai por cima e ela diz: não, vai com calma, e dá aquele gritinho: rapaz. E a Tanajura já entrou pra dentro. Meia hora depois, caralho, isso é bastante tempo. A Min fala que no fim das contas isso não foi tão assustador. Já o Chaewon com a cara de morto diz que nunca imaginou que essa garota fosse tão, tão gostosa. Mas também foi muito cansativo. Parece que eu estou fora de forma, 2 meses sem dar uma anzinha e já estou assim. E a Min já vem pra cima dizendo: Chaewon, e se a gente fazer mais uma vez? Calma aí, Min, que tal a gente descansar um pouquinho, tá ligado? Mas ela diz que não, ela quer agora. Na manhã seguinte, assim que ele voltou para o dormitório, ele pensa que o sistema também oferece reembolso para quitação de dívidas entre diversos aplicativos de empréstimos e cartão de crédito. No total ele deve 2 mil. Então primeiro ele vai se livrar dessas pendências. Olhando as notificações do Pix, ele diz que tem 100 mil que ele deve a um amigo desde quando a família dele faliu. Antes os falsos amigos só me procuravam por interesse, mas esse único amigo me ajudou sem hesitar quando eu mais precisei. O seu colega de quarto chega nele: e aí, vagabundo, onde você passou a noite, mano? Você não voltou pro dormitório? E pergunta se ele viu as mensagens no grupo da turma. Hoje tem jantar da classe e pergunta se Chaewon vai. Ele responde que não, eu não vou pra esse lugar não. Mas logo aparece uma mensagem do sistema: uma nova missão foi desbloqueada, dizendo que Chaewon receberá 1 milhão de reais exclusivamente para investimentos, e todo o valor deve ser investido dentro de uma semana. E a recompensa dessa missão é que toda a renda obtida com essas atividades comerciais será dobrada. Ele pensa que essa missão tem a ver com negócios e viu na hora certa. Ele estava pensando justamente no que fazer com o dinheiro parado na conta. Um bar de um amigo meu está em reforma, então talvez investir nele seja uma boa ideia. Ele pega no celular e troca mensagem com o seu amigo. O nome dele é Lee Yu-hang. Então em um lounge privado tem um homem se agarrando em uma mulher. E tem outros dois. Eles dizem que estão esperando outras pessoas chegarem. Chega um amigo de Chaewon, o Lee Yu-hang, dizendo para eles não se afobarem. Tem frutas e petiscos na mesa. Vão comendo enquanto esperam o Chaewon. E o de camisa florada pergunta: esse Chaewon não era aquela família que tinha falido? Ele nem faz parte do nosso círculo de amigos. Então por que você chamou ele? Yu-hang diz que quem tá bancando tudo sou eu. O dinheiro nem é seu, você tá reclamando de quê? E Chaewon é um amigo meu de longa data, então isso é totalmente diferente. Ele já baixa a bola e fala: se tá falando, então vamos esperar. E agora todo lado diz que o Imon Hao é um saco. Ele nem quer ser meu namorado, mas vive pegando no meu bumbum. Que isso, essa é mão boba. Depois disso, camisa florada pergunta pro primo dele se a namorada dele não vai vir hoje, porque ela ainda não chegou. O primo dele é aquele de óculos. Ele diz que ela ficou presa no trânsito, então deve chegar daqui uns 10 minutos. E o camisa florada desabafa em pensamentos, dizendo que a família do primo dele sempre dependeu da dele. Se não fosse por ele,
ele nem teria o direito de estar nessa reunião. E ele nem sabe como que esse cara deu tanta sorte de conseguir uma namorada tão incrível. Ainda mais com aquela saia justa e blusa branca, uma tentação do escritório que nenhum homem resistiria. E no fim das contas, meu primo e a namorada nem são casados, quem sabe eu tenha uma chance. Essa aqui parece aquela vendedora de carros, hein? Será que é ela? Mas o nosso Shenwan chega, se desculpando pela demora, e o amigo dele pergunta o que aconteceu e chegou tão tarde. Ele diz que o trânsito estava horrível e ainda por cima o motorista pegou o pior caminho possível. E Liu Hang diz, caralho, esse motorista é muito sem vergonha, você deve denunciar ele. E o camisa florada fica pensando, caralho, todo mundo aqui tem carro de luxo e esse pobrezinho veio de táxi. Mas ele fala em voz alta e num tom sarcástico, nossa, que sorte a sua, hein? Todo mundo aqui tem carro próprio, mas você tem motorista particular, isso que é diferente. E chega a namorada do primo do camisa florada e é realmente a Shayna, mano. Caralho, eu não sabia, meu Deus. O Diogos levanta e diz, olha, essa é minha namorada, a Shayna. Ela é vendedora de concessionárias lá, tá ligado? Então se alguém quiser comprar um carro, é só falar com ela. Mas ele realmente tá pensando que no quesito dinheiro, talvez eu não supere vocês, mas minha namorada é a mais bonita que a de qualquer um aqui. E ela vê o Shenwan e fala, não, isso aqui não é o Shenwan que comprou o carro ontem? Mas ele nem me cumprimentou, então eu vou fingir que é a nossa primeira vez se encontrando, né? Eu não quero arrumar mais problemas. Então ela vai em direção ao seu namorado. O tempo se passa e Liu Hang chega chamando a atenção de todo mundo. Ele diz que quer expandir o bar que ele está abrindo. E vocês são meus bons amigos. E ele pergunta se alguém dali estaria interessado em investir e crescer junto com ele. Ele diz que o custo estimado é de 2,4 milhões e ele está disposto a ceder 30% das ações, o que significa um investimento de cerca de 600 mil reais. E ele pergunta o que eles acham. O camisa florada fica pensando, a família dele fatura dezenas de milhões por ano. Será que ele realmente precisa de investidores para levantar 700 mil? Aposto que ele fracassou em outros investimentos e o pai dele cortou a mesada. O Dioglos pensa, não, eu não vou participar disso porque eu tenho que economizar 2 anos pra juntar 700 mil, não tem como. Já o outro de boné fala, caralho, a gente veio aqui pra comer, parceiro, não pra investir não, eu não tenho nem esse dinheiro, né? Todo mundo fica de boca calada. Só o do camisa de Lakers ali fica pensando, caralho, em momentos assim, quem abre a boca é o mais trouxa. Enquanto todo mundo tá em silêncio, o Liu Hang pensa, caralho, esses caras sempre exploram pra beber e comer de graça. E eu sou quem paga a conta. Mas quando eu mais preciso de dinheiro, todo mundo finge que morreu. Ele abate a cabeça e diz, e aí, todo mundo ficou mudo depois de comer? Vocês são meus irmãos, são meus amigos, alguém pode pelo menos dizer alguma coisa. O camisa florada afirma que o negócio não precisa de investidores externos, pois o problema é apenas a falta de dinheiro imediato. E ele sugere que cada um do grupo contribua com alguns milhares de reais para ajudar a abrir o bar, combinando que o valor seja devolvido assim que o negócio começar a dar lucro. Já o Dioglos diz, isso mesmo, né? Afinal, se virarmos sócios pela metade, não seria justo com você. Assim, quando ganhar mais dinheiro, não perde nada, né? Não é mesmo? Já o de boné fica pensando, não, eu já vi vários investimentos do Liu Hang, muitas coisas ele já fez, mas agora ele quer abrir um bar, pelo amor de Deus, mano, isso é jogar dinheiro fora. O de camisa do Lakers fica pensando, se alguém tem dinheiro, empresta no privado, né? Pra que arrastar todo mundo pra isso? Já o outro que tá degustando, vem, ó, fica pensando, pô, todo mundo aqui depende da família. E já eu nem ganho mesada direito. E o Han fica pensando, eu queria fazer um negócio junto com todo mundo e lucrar, mas se isso virar só um empréstimo e uma dívida, não faz sentido. E ainda eu subestimei essas pessoas que me dizem ser irmãos, né? Claramente não servem pra nada. Falei sobre investir e virar sócios e tudo neles se transforma em um empréstimo pra eu pagar eles. Johan coloca seu copo em cima da mesa, dizendo que empréstimo é outra história. Se ninguém está interessado, então deixa pra lá. Camisa florada já é retardada e ainda diz, isso mesmo, velho. Falar de investimentos e sociedade não tem sentido. Vamos só continuar bebendo e curtindo aqui. Johan está indo embora e Shenwan fica pensando, eu já vi a verdadeira face dessas pessoas desde que minha família faliu. E Liu Hang, como você pode depositar suas esperanças nessas pessoas medíocres? São todos parasitas que só esbanjam dinheiro por causa das mentiras das suas famílias. E Shenwan já olha e diz em voz alta, e se eu investir esses 700 mil? Liu Hang se vira e todo mundo fica sem palavras, até que de novo esse camisa florada fica, Shenwan,
Pô, brinca com isso não, véi. Não é a primeira vez que a gente se vê não, parceiro. O bancar o exibido não tem sentido nenhum, pai. Já o outro tocando no seu ombro disse: ah, que tal ir no banheiro lavar o rosto e esfriar a cabeça, mano? Você tá falando nada com nada. Diácono dizendo: ei, eu sou o mais velho aqui, parceiro, eu tenho mais experiência. Tem coisas que precisam ser feitas conforme suas capacidades, né? E dá pra ver que você não tem essa capacidade. Oh, é isso mesmo, Xewan. Esqueceu de como você chegou até aqui? Se quiser, eu pago um táxi pra você ir embora. Enquanto todo mundo tá desacreditando do Xewan, a Shayna fica pensando: ah, como assim? O senhor Sheng quer investir 30%? Porque todo mundo acha que ele só tá se exibindo. Ontem mesmo ele comprou o carro de 600 mil. Então não é normal alguém investir 700? Ou não faz sentido. Ela fica apreensiva porque mesmo querendo ajudar, ela é uma estranha, então não seria meio estranho ela se meter nos negócios? Mas enquanto todo mundo fica falando pra lá e pra cá, baboseira, o Xewan já transferiu 700 mil pra conta do Liu Wang e manda ele conferir. O rosto de Liu Wang brilha. Oh, Xewan, mentira, você mandou? Camisa Florada se pergunta: ah, como assim, aconteceu alguma coisa? Liu Wang já mostra o celular e manda ele ver com os próprios olhos. Ele já fica com a carona de cu, falando: meu Deus, o valor de transferência, quanto zero tem isso aí? 1, 2, 3, 4, 5, meu Deus, 700 mil. A Shayna se vira pensando que a situação virou do nada. O rapaz chega atrás perguntando o que tem a mensagem. O Camisa Florada fica sem jeito: eu tenho algumas coisas pra resolver em casa, então eu não posso ficar, tchau todo mundo. O Dióculo se levanta: não, primo, o que tá acontecendo? O Camisa Florada já diz: mano, não pergunta nada, vai logo, seus tios estão te chamando, pelo amor de Deus. Oh, mas eles nem me chamaram. Camisa Florada fica puto e em pensamentos ele diz: pô, meu primo não tem nem noção. Mas, né, fazer o que? Não vale nem a pena discutir. E ainda por cima, esse maldito do Xewan, ele tem tanto dinheiro, então por que ele fica fazendo esse show? Ele roubou toda a atenção da noite. O Dimoné chega perto, pensando por que todo mundo mudou de atitude do nada. E ele pergunta o que a mensagem diz. Depois de ver a mensagem, ele vai embora dizendo que também tem coisas para resolver. E todo mundo se levanta e começa a ir embora. Até a próxima, pessoal. E o Dióculos fica se perguntando: ué, o que tá acontecendo? Por que todo mundo tá indo embora? Já a Shayna fala para eles irem também. Já do lado de fora, a Shayna fala que o Xewan comprou um carro e pagou à vista. O Dióculos fica: como assim, é sério? E a Shayna só diz por que ela mentiria. Ela tem um contrato no celular. E ele já fica: ah, não é uma crítica, mas se você sabia que ele era rico, então deveria ter me contado logo. Da próxima vez você tem que me avisar. Já a Shayna larga a mão dele e diz: que próxima vez, moleque? Nunca mais fala comigo. Liu Wang chega perto dizendo que se soubesse que era tão rico, nem teria organizado um encontro desse. E Xewan diz que agora você sabe, então aqueles caras não valem nada. Até pode ser divertido, mas sério, não dá pra confiar neles. E o Xewan pergunta como que vai ser esse bar. Liu Wang diz que vai te contar todo o plano. Depois de 30 minutos de discussão, Liu Wang fala que Xewan manda bem, não desperdiçou seu tempo na faculdade, tem uma visão interessante sobre negócio. Xewan diz que isso se chama talento comercial, mas não temos tempo para supervisionar o lugar todo dia, nem você nem eu, então precisamos achar um gerente. Uma hora se passa, a Shayna manda mensagem para o Xewan falando que ele já pode pegar o carro, e o Xewan diz para ela não ter pressa e pergunta se ela tá livre amanhã à noite, que ele tem algumas perguntas sobre o carro. E eu sei esse carro, hein, provavelmente esse carro tem 2 pernas, mas ela tá só de baby e tal, se perguntando o que o Xewan tá querendo dizer. Xewan manda mensagem dizendo que amanhã eles vão se ver no restaurante, mas ele pensa que agora ele só tem a Minhui como árvore de dinheiro e os reembolsos são limitados, então ele precisa expandir e aproveitar ao máximo o sistema. E a Shayna é linda e tem um corpo incrível, né, mano? Então gastar dinheiro com uma beldade dessa não é um desperdício. No dia seguinte ela já está no restaurante esperando o Xewan, bebendo um copo de água. Ela pensa que o Xewan não chegou ainda, então será que ela chegou muito cedo? Inclusive ela tá bem gostosa. E logo chega um calvo, ele olha pra Shayna e ele parece conhecer ela. Ele pergunta por que ela tá usando o uniforme da loja. E na cabeça de Jericho desse cara, ele pensa que ele tem alguma chance com a Shayna, então ele vai tentar flertar com ela. Ele se despede de seus funcionários, dizendo que tem outras coisas para resolver. Eles vão pra fora e quem tá ali parado é o ex da Shayna. Eles conversam sobre a Shayna dar uma chance para o chefe, dizendo que talvez a Shayna tenham vindo aqui para um encontro casual, de propósito, para que o chefe avise, enquanto o ex dela ouve tudo. O velho chega na Shayna perguntando se poderia se juntar a ela. Ela
responde dizendo que já está em um encontro com um amigo. Esse velho fudido tá pensando que a Shayna está se fazendo de difícil e ele continua insistindo. E ela de novo fala que não quer. E mesmo assim esse fudido resto de merda desgraçado se senta ao lado dela falando que se o problema era se as pessoas da empresa descobrissem, pode ficar tranquila que eles não vão saber. Enquanto isso, o lunático de óculos fica procurando a Shayna pelo shopping inteiro, até que ele encontra ela sentada ao lado de um porco gordo fudido imensamente desgraçado. E ele chega chorando: "Ah, você não está botando o caso pelas minhas costas." Shayna se pergunta sobre o que ele está dizendo e o porco se pergunta quem ele é, mas ele não pensa nem duas vezes, já dá um socão nesse saco de bosta, algo que eu queria fazer com minhas próprias mãos. E eles começam a travar uma das melhores lutas de toda a história dos Marruás. Enquanto eles estão travando uma batalha insana, o Shen Wan chega e se pergunta que merda é essa. A Shayna sai de lá e vem em direção ao Shen Wan, e Shen Wan já agarra a mão dela. Ele disse pra ela não se preocupar com aqueles doentes da cabeça e vamos embora daqui primeiro. Já no carro, a Shayna diz que na verdade passou somente 2 semanas com o cara de óculos e logo percebeu que o caráter dele era horrível e o largou. E Shen Wan diz que é melhor descobrir a verdadeira face de alguém cedo, agora tá de boa, o problema acabou. Shayna diz que não acabou ainda, o homem agredido era o meu chefe, depois disso não sei como ele vai me tratar no trabalho. Shen Wan diz que um chefe assim não merece que você trabalhe pra ele, então é melhor trocar de emprego. Ela diz que não é tão fácil conseguir um emprego, se eu mudar de loja eu vou ter que recomeçar do zero e todos os clientes que eu ganhei ao longo dos anos vão embora. Após muito tempo na área de vendas, estou cansado e desejo mudar de área. Abrir um pequeno café seria maravilhoso, mas montar um café uns 400 mil, mas eu não sei quando eu vou conseguir economizar tanto. Quer abrir um café? Ah, não se preocupe com a falta de dinheiro. Mas e se alguém estiver disposto a investir? E Shen Wan pensa que ele já gastou 700 mil no bar de Liu Wang e ele acabou de conseguir 300 mil em fundos exclusivos de investimento, então ela disse que se isso acontecer, ela pediria demissão imediatamente, começaria a trabalhar para esta pessoa. E aonde a mão dela tá indo ali? Será que ela vai pegar na peça? Então está decidido, pode pedir demissão amanhã mesmo. Eu vou investir 300 mil para abrir um café e você trabalhará para mim. Após ouvir isso, a mão dela, que estava indo em direção à peça, parou. Ela fica sem entender e logo aparecem os pontos de afinidade. E o Shen Wan pensa que agora conseguiu uma nova árvore de dinheiro. Ela pergunta para Shen Wan se ele está falando sério. Ele diz que está falando da verdade. Quando o café estiver funcionando, vou te pagar 12 mil por mês. Além do bônus, se o café for bem por 3 meses, te dou um carro de 200 mil, que você já tá meio velhinho. Ela pensa que ganhando 12 mil por mês, a renda anual dela vai passar dos 300 mil. Mas espera aí, será que o Shen Wan tá planejando me manter por perto? Então ela diz que Shen Wan não precisa fazer isso por ela, pensando que não quer ser um passarinho na gaiola e ainda sendo a segunda namorada. Não pense demais. Eu estou planejando abrir uma rede de cafés, com o primeiro como um projeto teste, tá? Então a nossa relação será estritamente de chefe e funcionário, pelo menos por enquanto. Ah, entendi, então me dê um tempo para pensar. Logo a mim manda uma mensagem perguntando se eles podem se encontrar hoje. Ele pensa, um drink? Será que ela quer fazer de novo? Você acha? Eu tenho certeza. Ele diz que está livre, mas é melhor ir com calma. Logo em seguida ele chega no hotel. A minha abraça ele dizendo que estava com saudades, mas logo ela ativa o olfato que só as mulheres têm e diz que Shen Wan está com cheiro de outra mulher, Isha. Ela empurra ele e pergunta se ele estava mesmo com outras mulheres. Ele abraça ela dizendo que isso é impossível. Eu só tenho olhos para você, mas hoje eu fui na concessionária resolver a papelada do carro e talvez eu tenha pego o perfume de outras garotas, sabe, né? As vendedoras das concessionárias usam muito perfume. Ela diz que tá tudo bem, mas da próxima vez que sair com outra garota, me avise antes e mantenha a distância daquela vendedora. Acho que ela tá falando da Shayna. Mas ele pensa que não se trata de ser infiel ou não. A missão do sistema é gastar mais com o sexo oposto e ganhar de volta com os reembolsos. Não posso me prender a apenas uma árvore de dinheiro. Ela diz que vai banhar, mas Shen Wan segura seu braço dizendo pra banhar depois. E já começa a colocar sua mão debaixo de suas vestes e joga no chão. Rapaz, já tirou a roupa. Já em cima dela, ele diz que gosta do cheiro de quem não tomou banho. Um fetiche ligeiramente estranho. E ela diz que também gosta do cheiro do Shen Wan. E ele já parte pro abate 2 horas depois. Cê é louco, 2 horas. A mim quer
fazer mais, mas o Shenwan diz que vai banhar primeiro. Ele vai no banheiro pensando que essa minha é muito safada. E ele não entende como esse tipo de exercício aumenta tanta afinidade da Min. Da última vez subiu para 86 em uma noite. E hoje, depois de 2 rodadas, chegou a 90. Enquanto ele tá indo pro banheiro, já apareceu uma mensagem do sistema dizendo que um anfitrião possui um membro do sexo oposto, o nível de afinidade é acima de 90. Dizendo que a tarefa de afinidade foi concluída e a recompensa foi concebida. Ele ganha um bilhete de loteria no valor de 1 milhão, um vale consumo no valor de 1 milhão e outro vale consumo no valor de 1 milhão. Ele fica impressionado, um bilhete de loteria de 1 milhão? Com esse dinheiro fica mais fácil justificar de onde veio essa grana e ainda posso ajudar a pagar as dívidas da família. Ele ganha uma habilidade implacável mais poder e ele fica pensando se isso é uma recompensa, então no futuro ele vai conseguir dominar essa habilidade completamente. Ele diz que está prestes a liberar todo o seu poder e a partir de agora não será você, Min, que vai me controlar, e sim eu que vou te controlar. Ele abre o sistema e ativa a habilidade, dizendo que conseguiu sentir claramente uma onda gigantesca de energia percorrendo seu corpo. As recompensas por alcançar o nível de afinidade 90 com o sexo oposto são impressionantes. Parece que o sistema distribui recompensas conforme nossas necessidades, mas alcançar o nível de afinidade de 90 com o sexo oposto leva muito tempo. Não faço ideia de quando aparecerá outra garota com afinidade acima de 90 ou que tipo de recompensa eu vou receber, mas isso não importa agora. O mais importante é testar o poder que o sistema me deu. Então ele já volta pra cama e a Min se pergunta: você não ia tomar banho? Mas ele pega na mão dela e diz que acabou de mudar de ideia e já bota ela na posição. Vixe Maria, rapaz. Ele já pega e puxa os braços dela e ele já sente a pressão da pancada. Enquanto isso, em outro lugar, a Shayna está no telefone falando sobre Shenwan, dizendo que um cara me ofereceu 300 mil pra me ajudar a abrir um café e disse que depois de 3 meses me daria um carro de 200 mil. Você acha que isso é realmente verdade? Ou ele tá querendo algo em troca? Eu acho que ele quer algo em troca, viu? A amiga dela disse: ô Shayna, você não me fala que você caiu num golpe, né? Ela disse que não, ela já viu ele algumas vezes. Da última vez ele comprou um carro comigo. A amiga dela pergunta quantos anos Shenwan tem. Ela diz que só tem 21. E a amiga dela fica impressionada, tão jovem, já dirigindo um carro de luxo, e pergunta se ele é bonito. A Shayna diz que ele sim é bonito, e a amiga dela no telefone diz que, pô, ele vai gastar 300 mil pra te ajudar a abrir uma loja, e ainda vai te dar um carro de 200 mil. Um cara rico, bonito e jovem, o que que você quer mais, mulher? Mas a Shayna vai em direção à janela e diz que ele é uns 5 anos mais novo que eu. A amiga dela fala: e daí, mulher, o que que tem? Mas ele tem namorada. Ah, Shayna, namorada não é esposa, né? Você tá brincando comigo. Mesmo que ele fosse casado com essas condições, eu não me importaria. Além disso, pô, pelo amor de Deus, eu terminaria com meu namorado na hora pra casar com ele. E a Shayna fica impressionada. Como assim você terminaria? Shayna, se você tá nessa indecisão toda, passa pra mim esse molequinho milionário e eu aguento tudo. Elas ficam conversando um pouquinho mais, mas logo se despedem. E ela fica olhando para a janela, pensando no Shenwan, voltando para o hotel onde os pombeus estão macetando. A Min se pergunta como que o Shenwan tá tão diferente. O Shenwan fala: como assim diferente? Isso quer dizer mais forte? A Min fica envergonhada e pensa que um pouco mais de 40 minutos eles já fizeram 2 vezes. Ave Maria. Shenwan chega perto dela e pergunta se ela gostou e oferece para fazer mais uma vez. Rapaz, o bichão tem uma máquina, viu? A Min pergunta se Shenwan ainda aguenta e ele pergunta para ela se ela não quer assumir o controle e agora vir por cima. Eu por cima, mas eu nem sei como. Shenwan diz que não saber não é desculpa, se aprende praticando. A Min fala que ele é muito malvado por fazer isso com ela, mas ela já vira as costas e senta na peça. No dia seguinte, a Min acorda mais cedo porque ela tem que ir para a universidade. E vocês lembram que o sistema deu um bilhete de loteria pro Shenwan e ele apostou isso. Não mostrou aqui, mas parece que ele apostou, né? E ele vai ver, conferir se aquele bilhete é realmente verdadeiro. Ele confere os números e está corretíssimo. 6,8 milhões na
conta. E ele já fica louco, mano, querendo falar pros pais dele. E ele já chega gritando na casa dos pais. E a mãe já dá uma bronca. Vai gritando aí, mas não incomoda os vizinhos não, viu, filho? E Xewan pergunta onde tá o pai dele. Ele tem algo pra dizer. Ele já pega no pai. O pai se pergunta o que é tão importante pra você não poder esperar. Você simplesmente tem uma encrenca. Mas Xewan fala que ideia é essa, pai? Eu tenho uma coisa pra dizer e ela é boa. Com o pai e a mãe reunidos, ele grita dizendo que ficamos ricos. Eu ganhei 6 milhões, pai. A mãe fica, filho, a pressão da faculdade tá afetando seu mental, não acho que você tá ficando louco. E o pai diz, calma aí, meu filho, se concentra no estudo, tá aqui. Eu cuido da dívida da família, não se preocupa com isso não. E não precisa ficar inventando besteiras, né, você tá ficando doido. E ele mostra o resultado e o bilhete pros seus pais. O pai fica impressionado, 3, 4, 14, mulher! A gente ganhou da loteria, amor. A mãe fica impressionada. Sério, meu filho? Já é o mesmo 6,8 milhões? Xewan diz que mesmo descontando 20% do imposto, ainda ficamos com mais de 5 milhões. Com esse dinheiro, não só podemos pagar as dívidas, mas também melhorar muito a nossa vida. A mãe fica muito alegre, dizendo que dessa vez seu nome vai entrar para a história da família. Xewan diz que como ele já está no terceiro ano e falta pouco para se formar, ele está pensando em abrir o próprio negócio. O pai diz que hoje em dia não é fácil empreender, mas é muito bom que você tenha essa ideia, meu filho. Eu só sugiro que separe uma parte como reserva, assim se perder ainda tem um fundo de segurança. Xewan diz que vai pegar só 1 milhão, o resto vai dar para os seus pais. O pai concorda com isso e a mãe diz para ele fazer o que quiser. Já na concessionária, o porco gordo chama pro Xenan e diz que olha isso aqui, ó, olha isso aqui, tá vendo? Isso foi obra do seu ex. Mas ela diz que ela já terminou com ele faz tempo e ela não tem nada a ver com isso. Se você tá ferido, você devia procurar ele, não eu. Xenan, você não tá entendendo. Todo problema tem uma raiz. Se não fosse por você, será que eu seria espancado sem motivo? E a Xenan já diz na lata. O que eu tenho a ver com essa briga? Além disso, ontem, quando você se sentou, eu avisei que já tava no encontro, mas você insistiu em aparecer. Xenan, você é muito teimosa. Ontem à tarde saiu do trabalho e deixou os clientes sem atendimento. E como punição, você estará suspensa do atendimento ao cliente por 1 mês, tá? Mas se você não quiser essa punição, a gente pode se encontrar mais tarde, né? E a Xenan diz que pediu permissão sim pra agência que ia sair ontem. Mas esse desgraçado diz que ô Xenan, é seu primeiro dia de trabalho aqui? Porque você sabe, né? Eu sou o gerente geral dessa loja, então aqui quem manda sou eu. Se eu quiser que você saia daqui, você sai. A Xenan fica puta, óbvio, né? Quem não ficaria puto com um merda desse? Já ele todo bagaçado fica pensando que ficar suspensa significa que seu salário vai diminuir pra 1.200, o que não dá nem pra pagar o aluguel. Ela se vira e começa a xingar o porco gordo. Seu gerentinho medíocre de merda, você tá se achando demais. No fim, é só um emprego de merda e se precisar eu saio dessa bosta. Ele já fica desesperado. Xenan, não se precipite não, eu te aconselho a pensar bem antes de tomar a decisão, tá? Mas a Xenan já pensa no Xewan, dizendo que ele pode parecer jovem, mas é diferente dos outros, ele sempre age na calma, não importa o que Xewan queira fazer. Ela vai embora dizendo que não precisa pensar mais, eu me demito e pronto. 30 minutos depois, ela troca mensagens com o Xewan, dizendo que já está pronta para abrir a loja. E Xewan tá indo para algum lugar, mas qual será esse lugar? Ele chega e esse é o escritório da professora. Ai, que visão magnífica, hein? Xewan vai ajudar ela a fazer a mudança do escritório e aponta pro armário, pergunta para ela se tem que levar até isso. E ela diz que sim, se fossem só livros e materiais, eu daria conta sozinha, mas a escrivaninha e o armário são muito pesados. E ela já vai tentar tirar o livro de cima do armário, mas parece que essa cena nós já viu, hein, mano? Quem viu a primeira parte aí. E Xewan já vendo essa cena, vai lá ajudar ela de novo. Ele chega por trás dela, ajudando ela a pegar o negócio, mas a peça dele dá aquela encoxada nela. Sabe que ela tá sentindo, mano? E ela fica corada, pensando que dessa vez eles estão mais próximos do que daquela outra vez. Olha a cena aí que tava na parte 1. E ela fica pensando se Xewan realmente sente algo por ela. A professora pergunta se já acabou. Xewan diz que sim, ele já pegou tudo. E já chega os outros
alunos para ajudar ela. Ai, é bandinho empata foda. Eles se perguntam por que a professora tá tão vermelha, mas logo Shen-Wan diz para eles pegarem as caixas e levarem para a sala ao lado. A professora sai de perto e ela começa a pensar que ainda bem que esses alunos chegaram um pouco atrasados. Se tivessem visto aquela cena, teria sido muito embaraçoso. E ela continua pensando que Shen-Wan está cada vez mais ousado. O que aconteceu em casa já foi o bastante e agora ele começou a fazer essa besteira no escritório. E ela fica um pouquinho animada com essa sensação, mas ela logo diz que não, isso não pode acontecer. Shen-Wan é meu aluno, de jeito nenhum eu vou dar para ele. E o Shen-Wan já olha para o professor e vê que o número subiu para 71. Aquele momento realmente aumentou os sentimentos dela. E ele fica pensando que não é que seja grande demais, é que a bunda dela é bem avantajada. E se fosse uma garota mais reta, eu nem teria encostado. Mas eu não esperava que a feição dela subisse só por isso, né? Então talvez valha a pena visitá-la mais vezes e fortalecer nossa relação. Ai. Já em um sábado ensolarado, tem duas mulheres falando com o Zanpeng, dizendo que ele comprou um carro à vista, né? Que o carro dele é muito foda e blá blá blá. E ele só fica falando, eu sei que eu sou foda, né? Mas tem gente aí que nem liga pra isso. E ela fica banda, como assim, mano? Quem não ligaria pra isso? Que tipo de família essa pessoa vem? E a outra diz, pois é, né? Tem gente que nem entende nada. Mesmo trabalhando por 3 ou 5 anos, não daria pra comprar um carro desses. Mas o Zanpeng vê algo que o impressiona. E esse algo é a grande Shen-Wan, mas ela também tá uma cocota, viu? Que isso? Que mulherão, ué. Mas logo aparece um carro de luxo lá embaixo e ele estaciona. O Zanpeng fala que aquele é um Lind M9, um carro altamente luxuoso. E quem saiu desse carro foi o grande Shen-Wan. E as garotas ficam, pô, aquele não é o Shen-Wan. Já o Zanpeng fica, calma aí, mano. Como é que esse cara tá dizendo um carro dessa luxuosidade? Moça, a família dele não tava falida? E o Shen-Wan tá ali pra encontrar Shen-Wan. E eles se cumprimentam. Zanpeng fica de fundo só, meu Deus, aquela garota linda, tá esperando o Shen-Wan. A Shen-Wan diz que a dona do café acabou de mandar mensagem pra ela e ela vai chegar a qualquer momento. Então tá bom, vamos esperar. A garota pergunta pra Zanpeng, e olha só, não acha que o Shen-Wan e a turma dele estão meio estranhos? E o Zanpeng só tá pensando que aquele desgraçado acabou de terminar o namoro e já tá por aí flertando com uma gata de fora da faculdade. Então a dona do café já chega e bicha boa da peixe, rapaz, ela fala que tem um filho, fala, não importa se tem filho não, mas eu vou é dentro. Ela diz que Shen-Wan parece tão jovem, mas ele diz que somos todos da mesma idade, na faixa dos 20. Ela se sente e vai direto ao ponto, diz que o negócio não anda bem e tem alguns problemas familiares também. Ela tem um filho que toma muito tempo, então ela não tem escolha a não ser passar o café adiante. Ela tá pedindo 300 mil pelo café. O Shen-Wan, que não é bobo nem nada, oferece 250 mil a vista. E aí o Chang aceita, pedindo para assinar o contrato e fazer a transferência ainda hoje. Shen-Wan diz que sim, assim que assinarmos os papéis eu te envio os 250. Ela chama a empregada, diz que esse é o novo dono do lugar, mostre tudo para ele. Ela vem e cumprimenta o chefe, mas o Shen-Wan diz que você só precisa mostrar o local para a senhora Shen-Na. Eu não vou aparecer com frequência, ela que vai cuidar de todo o negócio. E as garotas que estavam com o Zanpeng ficam conversando sobre, caralho, você fechou o negócio 250 mil. E a outra diz, é óbvio que o Shen-Wan comprou o café por causa daquela linda garota ao lado dele. E o Zanpeng, ouvindo isso, só fica puto sem falar nada. O celular da Yu Chang começa a tocar. Ela pega o celular e sai para atender a ligação. Enquanto isso, a Shen-Na diz que essa é a senhora Lin. Ela é a esposa do meu ex-chefe, aquele mesmo cara que brigou com o meu ex-namorado lá no shopping. Então ele era meu chefe na concessionária. O Shen-Wan fica pensando, como é que uma esposa tão bonita em casa, o vagabundo desgraçado, ainda usa sua posição para assediar suas funcionárias? Ele realmente é um merda. A Shen-Na diz que tem registros de conversa onde ela foi assediada e ameaçada. Ela estava pensando em expor isso na indústria após receber seu salário, mas ela ficou preocupada com a senhora Lin Yu-Chang, que é muito bondosa, e isso machucaria ela. E o Shen-Wan diz que talvez isso não seja apropriado, e ela pergunta por quê. Ele diz que assim que esses registros de conversa se tornarem públicos, o seu ex-chefe vai saber quem fez isso. E um cara com 40 anos, desempregado, com a família para sustentar, eu tenho até medo do que ele possa fazer. Então fica tranquila, Shen-Na, eu prometo que vou derrubá-lo sem que isso te afete. Então ela agradece ao Shen-Wan por tudo que ele está fazendo por ela. E o Shen-Wan diz que acabou de transferir 200 mil para a senhora Lin Yu-Chang, mas agora ele enviou 50 mil para você, Shen-Na. Então 24 desses 50
250 são seu salário, e pelos próximos meses, o resto será usado como capital de giro para o negócio. E o Shen-Wan recebe várias recompensas do sistema, e ele pensa que não esperava que o sistema ia surpreender ele novamente. Dessa vez o fundo exclusivo de investimento multiplicou por 10, agora ele tem 10 milhões para investir. A Lin Yuchang chega falando que recebeu o pagamento, que foi um trabalho fazer negócios com você, Shen-Wan. Shen-Wan pega na mão dela e percebe, essa mão é macia, como se nem tivesse ossos. Então esse é o charme de uma mulher casada. Rapaz, o cara quer pegar até as casadas. Então ele imagina em um ato com ela. Rapaz. Então ele se levanta e diz, Lin Yuchang, é claro, vamos nos ver novamente. Meia hora depois, ele e a Shen-Na estão em restaurante. A Shen-Na fala que esse restaurante é muito caro. Shen-Wan diz que hoje é um bom dia para celebrar nossa parceria, então não importa. Shen-Wan olha para o corpo de Shen-Na, dizendo que ela é simplesmente irresistível. Qualquer homem normal sentiria o mesmo, ficaria de tacadura. Shen-Na, por que você não senta aqui do meu lado, hein? Vem, pode vir, vem pra mais perto. Falando isso, Shen-Wan pensa, gastei 300 mil no café, todo mês vou ter que pagar 12 mil de salário, tá na hora de recuperar parte desse investimento, não é mesmo? E o Shen-Wan já bota a mão ali no popôs antes dela, o cara tá pra frente demais. E a Shen-Na fica muito corada, mas ela pensa que nesse mundo não existe amor ou esforço sem motivo. Então se ele quer isso, eu vou dar pra ele. Meu Deus, como isso é fácil, né? A vida desse cara é fácil, né? A vida desse cara, porra. Shen-Wan chega mais perto ainda, cheirando um cangote dela, mas ela diz que o garçom tá vindo, Shen-Wan, não faça isso. E ele já começa a colocar sua mão debaixo de suas vestes. Após alguns minutos, alguém bate na porta e a Shen-Na já dá aquela afastada. E o Shen-Wan diz que eles já podem entrar. Eles colocam a comida em cima da mesa e o Shen-Wan já pega, falando pra ela experimentar isso aqui, que é a especialidade da casa. E a Shen-Na fica pensando que Shen-Wan é realmente muito bonito, mas seu único defeito é ser um pouco canalha. Mesmo tendo uma garota tão linda ao seu lado, ele ainda age assim por aí. Mas agora é tarde demais para arrependimentos. Eu já embarquei nesse navio, então não adianta pensar nisso. Depois de comer, chega a hora de pagar. Então pagando, o Shen-Wan pensa que foi 2.652 e ele ganhou 5.304. Ganhar dinheiro assim é muito fácil. Já na rua, a Shen-Na diz pro Shen-Wan que quer voltar ao café para conversar com a empregada, dizendo que quer entender melhor a situação. Amanhã ela já começa a trabalhar, então ela quer se familiarizar o mais rápido possível. Shen-Wan diz que já são 8h30 e a empregada sai de lá 9 horas. Se você for agora, vai atrapalhar e ganhar antipatia dela, então é melhor ir para casa, descansar e depois voltar amanhã. Então ela diz que é verdade, pede para o Shen-Wan levar ela na casa dela e ele diz sem problemas. Chegando na casa de Shen-Na, ela diz que já trabalhou duro hoje, que amanhã vai mandar um relatório para ele. Shen-Wan não perde nenhuma oportunidade, diz que tá com um pouco de sede, queria subir na casa dela para beber um copo de água, não tem problema, não é mesmo? A Shen-Na diz que isso não é muito apropriado e ela pensa que não é cedo demais, o que aconteceu no restaurante já foi o meu limite. Então o Shen-Wan fala em voz alta, então tem outro homem na sua casa? Ela diz que não é possível, já terminei com meu namorado, não tem ninguém. Então o Shen-Wan diz, então não tem problema, né, só vou tomar uma água, o que tem de errado nisso? A Shen-Na diz, sério mesmo, você só vai beber água? E ele diz, claro, né, mas se você quiser que eu fique, eu posso ficar. E ela fica emburrada, já dentro da casa, onde só era pra beber uma água. Shen-Wan já pega na cintura dela, bota ela contra a parede e ela dá um gritinho. Ela diz que não era só para beber água, mas o Shen-Wan já vai botando a mão nas partes. E ele diz que sim, é água, mas não a água que você está pensando. E eles já começam a provar a saliva um do outro. Mas nesse mesmo momento aparece um carro. E desse carro sai o ex da nossa Shen-Na segurando flores para entregar para ela. Chegando na frente da casa dela, ele ouve gemidos. Ixi, aí lascou. Ele começa a bater gritando, mandando eles saírem daí. O Shen-Wan ouve ele e fica se perguntando por que esse idiota tá se metendo, mano. Qual que é o problema desse retardado? A Shen-Na diz, eu acho que eu ouvi alguma coisa lá fora. Será que tem alguém batendo na porta? E o Shen-Wan diz, não, você confundiu com outra coisa. E o bagulho tá ficando quente, viu? E o Shen-Wan já pega nela, dizendo pra eles irem para o quarto. Em direção ao quarto, a Shen-Na diz que não está pronta, mas o Shen-Wan diz, pode ficar tranquilo, eu vou começar devagar. Já o ex está detonado no chão, parece que agora não
não tem mais chances. Uma hora depois, ela diz que isso é incrível, mas cansou um pouco. Chae-Wan vira ela e ela se pergunta o que ele tá fazendo. Ele diz pra ela deitar dessa forma, que assim ela não se cansa tão rápido. Chae-Wan diz que graças à habilidade que ele recebeu do sistema, a energia dele é infinita e ele não vai parar. No dia seguinte, o Chae-Wan acorda com um cheiro maravilhoso de torrada e ovos fritos. E essa é a Shayna fazendo o seu café da manhã, que é bastante delicioso, se é que você me entende. O Chae-Wan na cama pensa que a Shayna é tão atenciosa, que é bem diferente da vibe da Min, né, que ela só quer pá e já embora. E aí já apareceu a mensagem do sistema, dizendo que uma vida perfeita inclui ter sua própria casa, criar riqueza e viver confortavelmente com sua mulher. O sistema dá uma missão de tempo limitado, que é comprar um imóvel com pelo menos 100 metros quadrados para Shayna dentro de 24 horas, e tem várias recompensas. Recompensa 1, o valor gasto com o imóvel adquirido será dobrado, e recompensa 2, um imóvel misterioso será concedido ao anfitrião após a compra. E os olhos dele brilham, dizendo que isso é incrível. O sistema acabou de materializar uma ideia que eu já tinha, então isso é muito bom. Então ele imagina que talvez essa propriedade misteriosa que ele vai ganhar ao completar a missão seja perfeita para festas na piscina. Então parece que no futuro ele vai conhecer muitas mulheres e o harem só vai aumentar mais e mais. Shayna se vira perguntando se ele já acordou e falando que o café vai ficar pronto em 5 minutos. Chae-Wan fica pensando em qual recompensa ele conseguiria após passar de 90 pontos de afinidade com a Shayna. E ele pergunta pra Shayna se só tem café da manhã hoje. E ele já chega por trás dela, pegando ela de jeito. E ela diz que ainda não foi o suficiente depois de tudo que aconteceu ontem à noite. Além disso, ainda é de manhã. Então Chae-Wan diz que não tem problema, você faz o seu café da manhã e eu faço o meu. Então se você não tiver nada pra fazer, então deixa o like nesse vídeo. E se você quer continuação dessa obra, comenta muito, deixa o seu like. E pra não perder a próxima parte, ativa o sininho, não é mesmo? E se esse vídeo bater 100 mil visualizações, um recorde aqui do canal, eu vou trazer um vídeo de 3 a 5 horas dessa obra, tá? Podem me cobrar. Então é isso, valeu pessoal e fui!